Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer uma atividade utilizando coordenadas. Essas coordenadas nós podemos usar para qualquer coisa que a gente quiser. Podemos usar para matemática, ciências, geografia, português, alfabetização, educação infantil. Vocês vão ver que tem diversas possibilidades aqui para a gente trabalhar essas coordenadas. Eu vou mostrar algumas coordenadas que eu criei aqui e falar o objetivo de cada uma delas. Aqui é o ditado coordenado. Nesse caso, a minha aluna, ela já tá... São duas alunas, né? Uma do quarto ano, uma do segundo ano. Aula de reforço eu dou. E a do quarto ano, eu trabalho bastante com ela desde o início, as sílabas complexas, dígrafos, encontros consonantais e tudo mais. Porque ela não tinha tanto acesso a esse tipo de escrita, né? Então ela tinha dificuldade de ler, por exemplo, palavras como galinha, assim, plateia, por exemplo, ela ainda tem um pouquinho de dificuldade, professora, trabalho. E no caso da aluna do segundo ano, que eu dou aula para as duas juntas, ela está comecei a inserir esse vocabulário para ela com mais sistematizado agora. Sempre apresentei essas escritas para ela, mas agora que eu estou trabalhando mais fundo, que ela já está no nível silábico. Então, qual que é a ideia desse ditado coordenado? Eu vou fazer um sorteio aqui para ela, eu vou mandar imprimir essa cartelinha, esses cartões. Aí vocês podem plastificar, vocês podem imprimir num papel normal, recortar, e depois eu vou mostrar também como vocês podem fazer isso de forma remota, para quem está trabalhando remoto, ou mesmo que não estiver trabalhando remoto, quem estiver dando aula de reforço, ou tiver um projetor em sala de aula e conseguir levar essa ferramenta, conseguir utilizar essa ferramenta, também dá para fazer dessa maneira, tá? Não precisa ser exatamente porque você está de forma remota, você pode levar esse recurso para dentro da sala de aula. Então, eu vou fazer esse sorteio, colocar lá num saquinho, numa caixa, enfim, e vou sortear. Suponhamos que ela sorteie B1. B1, então eu vou aqui, ela vai aqui, ela, né? A criança vai aqui no B e no 1. E aí vai estar a figura da aranha. Então, ela vai ter que escrever aranha. É um tipo também de sondagem, para quem quiser utilizar esse recurso para sondagem, também é bacana, é uma forma divertida e diferente de você fazer a sondagem com o aluno. Não exatamente precisa ser com essa complexidade, claro, se você está fazendo uma sondagem inicial, você vai verificar em que nível você acha que a criança deveria estar naquele momento, então você vai preparar de acordo com a necessidade do seu aluno. Por isso que eu falei que dá para fazer diversas atividades. Nesse caso aqui, eu quero explorar isso dessas minhas alunas. Então, sorteou lá o C2, arara, porque as duas têm um pouco de dificuldade ainda, como a maioria das crianças, né? No R, mais forte, mais fraco, R no início da palavra, o R no meio da palavra e dois R's, tá? Tigre, tô trabalhando com GR também, BR, da zebra, o elefante, esse in, o urso, o ar, ir. Então, todos os personagens aqui, todas essas figuras têm um propósito. E aí eu quis escolher a temática, no caso dos animais, mas poderiam ser aleatórios, tá? Aí cada um vai fazer a atividade de acordo com a necessidade do seu aluno ou da sua turma. Essas coordenadas aqui da boa temática, não a má temática, né? Pra gente não ver a matemática como algo ruim. Vai ser a mesma coisa, tanto que eu utilizei as mesmas coordenadas, aqui eu não mudei a quantidade de linhas nem a de colunas. Então, a mesma coisa, se o aluno lá sorteia C3, então ele vai ter que falar para mim. Aí, nesse caso, eu já estou trabalhando cálculos mentais com as duas alunas, mas nesse caso é com duas alunas específicas. Uma é do terceiro ano e essa é a mesma do quarto ano. Do segundo ano eu não vou trabalhar essa tabela, porque ela ainda a gente não foi apresentada a multiplicação para ela, né? Porque ainda tá no segundo ano. A do terceiro e do quarto, sim, eu tô trabalhando multiplicação com as duas no mesmo, e as duas estão quase que no mesmo nível.
Então, eu consigo utilizar com essas duas. 8 vezes 2. Elas têm a tabuada de Pitágoras, que eu também já fiz aqui no canal junto com vocês. Vocês podem dar uma olhada aí nos vídeos. Que a gente tem a tabuada de Pitágoras, ela remota, dá para você trabalhar remota, dá para você trabalhar remotamente e dá também para você trabalhar presencial. Tá? Você pode imprimir essa tabuada de Pitágoras. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Então, elas têm a tabuada de Pitágoras, tanto a remota como a física. E aí, elas podem olhar a princípio na tabuada de Pitágoras, tá? Mas eu já estou trabalhando com elas a questão do cálculo mental, para em algumas situações elas fazerem essa conta sem utilizar o recurso do dedo, do material dourado e da tabuada. Então, 8 vezes 2 ela vai ter que me dar a resposta. Se cair 25 mais 5 também. E se caiu 25, o que elas vão ter que me falar? Quantas unidades eu tenho no número 25 e quantas dezenas, tá? Por isso dá para abranger bastante. Você pode trabalhar aqui também com geografia, por exemplo, você vai colocar lá São Paulo, aí você coloca ali a palavra São Paulo, mas qual que é a pergunta sobre São Paulo? Se cair São Paulo, ela vai ter que falar em que região fica, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. E com essa minha outra aluna também, essas minhas outras duas alunas do terceiro e quarto ano, elas estão trabalhando o substantivo, né, na escola, e eu percebo que elas ainda têm um pouco de dificuldade. Então, trabalhar com substantivos próprios, substantivos comuns. Então, por exemplo, caiu aqui no homem, é substantivo próprio, é um substantivo comum, João é um substantivo próprio, é um substantivo comum. E aqui, para trabalhar com essas duas alunas também de terceiro e quarto ano, eu fiz essa de pontuação. Então, caiu lá, B1, ponto de interrogação. Eu pergunto, posso perguntar para que serve o ponto de interrogação, também não deixa de ser uma sondagem. E me respondendo certo ou errado, aí a gente vai intervir, vai explicar, no caso da aluna não saber. E vou pedir para fazer uma frase que contenha um ponto de interrogação. Aqui no A1, eu vou pedir para escrever uma palavra que tenha o acento circunflexo, que tenha um tio, que tenha um ponto de exclamação, reticências, e fazer as perguntas que eu achar pertinente. E aqui, como eu falei para vocês que como que a gente pode trabalhar isso no remoto? Eu vou fazer essas cartinhas e o aluno vai sortear. Ou eu vou sortear para o aluno. Aqui, se no caso, se o aluno for sortear, a gente vai ter que colocar o número aqui em cima, né? A gente acrescenta um número. Ou a gente pode trabalhar também com a questão da lateralidade, né? Se tem só esses três, a gente pode trabalhar. Eu quero a primeira linha, a primeira do lado esquerdo, a do meio, a última, né? No caso, a primeira, a segunda, a terceira. Isso aí também é bacana a gente trabalhar. Mas vocês podem, para facilitar também, se o jogo for para crianças menores, independente da sua intenção, você pode colocar por cor, colocar cores diferentes. Então, eu quero o amarelo da primeira linha e o azul da segunda. Eu quero a forma geométrica X, a forma geométrica Y. Dá para trabalhar com a educação infantil tranquilamente, tá? Mas esse aqui eu fiz do modo mais simples, só para mostrar para vocês, sem os números aqui, mas eu também tenho vídeos no meu canal que explica como você pode adicionar esse número aí tudo mais, mas também nesses recursos que eu vou utilizar hoje, vai dar para você saber como adiciona esse número. Preciso colocar em modo de apresentação, então a aluna primeiro escolheu a linha de cima, depois na linha de baixo, né? Por exemplo, caiu o B3, aí eu coloquei bem aleatório para não ficar na sequência, 1, 2, 3, ABC, para a criança não se sentir tentada a cair naquilo que ela realmente quer. Aí para desaparecer depois, né? Aí ela vai colocar o outro, que é o A. Ela já sabe que é o 3, ela quer lá o A3. Ok, não tem problema. Aí eu venho aqui para poder cobrir novamente. C1. Tá? Essa é uma forma também que você tem de fazer de sorteio.
Se você tá no remoto ou no presencial, como eu não estou trabalhando com duas telas, aí é legal já anotar pra gente não esquecer, né? Por exemplo, você coloca lá, saiu C3, aí na hora de olhar na cartela, você não lembra mais qual que é, C3, né? No caso, principalmente do remoto. Então, é legal anotar pra gente não esquecer, pra não trazer essa frustração pra criança e às vezes ela nem lembrar qual deles que... Às vezes eles estão tão empolgados que acaba esquecendo que se ele pediu aqui ou aqui, 1, 2 ou 3, e aí a gente deu um ESC para sair, para ir na coordenada e a gente acabou já se perdendo, tá? E aqui eu iniciei para uma pessoa que pediu, na verdade ela pediu uma outra coisa e eu acabei me empolgando e fiz do trânsito aqui, que também é legal trabalhar com a educação infantil. Aí aqui é algo bem particular, porque eu não sei o que você está trabalhando com a sua criança, né? Mas vamos supor que você já trabalhou algumas placas de trânsito, as mais comuns, o sinal, se deve atravessar ou não na faixa de pedestre, o que pode e o que não pode fazer no trânsito. Então você pode colocar algumas opções aqui, e aí a criança caiu no pare. O que significa esse pare? Ah, o que é esse símbolo? Aqui eles estão fazendo certo? O que eles estão fazendo aqui? Ah, tá atravessando a rua olhando o celular. Eles estão fazendo certo, gente? E aqui, estão atravessando a faixa de pedestre, tá certo? E essa cor aqui, o verde, o que significa, né? E aí você vai complementando essa tabela de acordo com a necessidade dos seus alunos. E vamos lá, esse aqui foi o Uno que eu fiz, que eu vou trabalhar a matemática e depois eu explico para vocês no outro vídeo como eu fiz. Mas como eu disse, eu já tenho vídeos no canal que explicam como faz uma estrutura básica e a partir dessa estrutura vocês conseguem fazer o que vocês quiserem no PowerPoint. E depois eu vou montar uma atividade com essas cartinhas do Uno, tá? Então vamos lá, para a gente fazer essas coordenadas, eu venho aqui, vou inserir um novo slide, vou clicar com o botão direito. Eu não quero esses elementos, eu tiro. Eu vou começar inserindo uma forma, eu vou inserir o quadrado. Eu vou colocar aqui 3×3, tá? Aí, se você for imprimir, aí você vê, se for crianças menores, quanto menor a criança, maior o recurso, é melhor você colocar uma formatação maior, tá? Vamos colocar um 4×4, tá muito pequeno. Um 4×4. Aí vai depender da sua intenção, mas por aqui é em centímetros, então você já vai, mede com a régua, ver qual que você acha que fica melhor. Vou colocar um pouquinho mais pra cima pra caber tudo. Como que eu vou duplicar? Eu vou segurar o Shift e o Alt, vou esperar virar esse sinalzinho de mais e vou aqui alinhando. É legal você já fazer esse alinhamento da primeira vez bem certinho, porque depois na hora que você coloca alguns formatos, quer fazer uma gracinha aqui, se não tá muito bem alinhado, aí não fica legal, tá? Então vamos tentar alinhar o máximo que a gente puder. Aí eu vou selecionar tudo aqui para eu poder mexer, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou fazer somente 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Pra gente ir mais rápido aqui, porque depois o que eu fizer em um, eu vou fazer em outro. Então, vou colocar aqui o A, o B e o C. Vou dar um Ctrl Z, porque não ficou muito bem alinhado. Eu tô segurando o Shift e o Alt. Muito bem. Vou selecionar tudo só para eu dar uma centralizada, porque eu acho que fica melhor para eu trabalhar esteticamente também, né? Agora, eu quero que só esse pedacinho aqui para mim fique branco. Então, eu venho aqui, seleciono o espacinho que eu quero que fique, venho aqui em formatar. E aqui eu já vou deixar sem preenchimento mesmo, tá? Aí depois aqui a gente pode mudar, se a gente selecionar tudo. A gente pode mudar aqui, colocar o branco, tá? Mas aí no caso eu só quero o branco não, o preto. Vamos fazer por partes. Eu quero que aqui fique preto. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse aqui também, depois a gente pode ir mudando. A gente vai vendo se tá legal, se não tá, vou colocar branco aqui. Vou
colocar as cores que eu quero, ó, eu seleciono, clico em cima, seguro o Shift e seleciono. Então, mas aí aqui vocês coloquem as cores que vocês acharem melhor. Eu gosto de trabalhar assim, ó, por exemplo. Coloquei aqui as mesmas cores, aqui eu também quero colocar as mesmas cores e aqui as mesmas cores. Vai com o gosto do freguês, tá? Vamos colocar o contorno aqui, tudo preto. Fui em formatar contorno, tudo preto. Aí aqui, qual que vai ser a minha ideia? Vai ser letras. Eu vou explicar para vocês qual que é a minha ideia nessa atividade. Como eu falei, vocês vão decidir a ideia de vocês. Vou colocar aqui número 32, fui ali na página inicial, coloquei a letra que eu quero, posso vir aqui em formatar, colocar essa aqui, ó, que fica legal. E agora, para eu dar aquele efeito meio tracejado, eu seleciono tudo, venho aqui em formatar, contorno, posso mudar a espessura aqui, tá vendo, ó? Mas não é essa a ideia aqui que eu quero, aí fica a critério. Quero colocar essa gracinha aqui. Ah, não quero colocar essa gracinha em tudo, então você vai selecionar e colocar onde você quiser. Aí tem alguns efeitos aqui, que às vezes aí já dá um efeito mais 3D, posso colocar esse efeito aqui também, vamos ver se dá e como fica. Aí a gente vem aqui, efeito de formas, ó, aqui não é a nossa ideia, tá, ó, mas também tem essas opções, esse efeito aqui Bicel, mas aí a gente tira todo aquele efeito que eu coloquei, mas aí vocês podem ir trabalhando da maneira que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar esse tracejadinho aqui mesmo. Qual que é a minha ideia? Eu vou colocar aqui, em cada um desses quadrados, eu vou colocar uma letra, e quando eu fizer o sorteio, eu vou querer que a criança fale uma palavra que comece com aquela letra. Então, eu selecionei todos os meus quadradinhos, eu vou colocar a fonte que eu acho que vai ficar boa, é uma 66, eu acho que vai ficar bom. Vou deixar preto mesmo e vou colocar em negrito. Então, aqui eu quero que ela fale uma palavra que comece com a letra B, com a letra F, com a letra D, com a letra V, com a letra G, com a letra A, com a letra M, com a letra N e com a letra T. Nesse caso, gente, se vocês perceberem, essas letras, eles confundem bastante, tá? O F com F, varinha, farinha, às vezes o M com N, o T com D, tá? Então, nesse caso aqui, é a estratégia que eu vou usar. Aí, vamos inserir um símbolozinho aqui, uma forma para fazer uma graça. Eu venho aqui em inserir formas, você pode colocar a forma que você quiser, tá? Onde tá o coração, eu quero o coração. Aí eu venho aqui, clico e arrasto e coloco o coração do tamanho que eu desejo. Vou dar uma centralizada, ele tá selecionado, vou duplicar ele aqui, segurando o Shift e o Alt. Aqui eu posso dar um Ctrl D, que ele vai copiar, venho aqui e alinho, seguro o Alt e o Shift, alinho da maneira que eu quero. E aqui eu vou selecionar todos porque eu não quero esse coração azul. Eu quero esse coração sem contorno e sem preenchimento, tá? Vou colocar aqui a corzinha branca e aqui no contorno eu vou colocar sem contorno. Eles já estão selecionados, eu quero colocar num tamanho 54, que eu acho que é um tamanho bacana. Então, eu venho aqui e coloco o A. Ele tá... Vamos selecionar de novo tudo, porque ele tá... Não tá na cor preto. Ah, tava no branco. A,
B, C, e aqui 1, 2 e 3. Depois, se vocês acharem que o vídeo tá muito rápido, vocês voltem, dêem uma olhadinha para onde vocês tiveram dúvida. Aqui eu vou colocar cada coluninha de uma cor. Aqui eu quero colocar essa, mas aí você pode colocar cada letra de uma cor, tá? Mas aqui eu tô escolhendo colocar cada linha de uma cor, pode ser cada coluna de uma cor, aí fica a critério de vocês. Ver se falta alguma coisa. Não. Aí aqui as minhas coordenadas já estão prontas. O que eu vou fazer para facilitar? Eu vou inserir um novo slide, vou tirar esses elementos que eu não preciso. Eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte. Vou selecionar aqui tudo, vou dar um Ctrl C. Venho aqui, dou um Ctrl V. Porque aí eu preciso das cartinhas para sorteio, né? Eu não preciso fazer tudo de novo se eu já tenho elas prontas. Eu só vou tirar essa parte aqui, selecionar, porque eu não preciso. E aí, eu vou selecionar aqui só para afastar, porque se for para imprimir, é melhor tá afastadinho na hora de recortar. Aí aqui, ó, eu já vou deixando eles para forma remota, então eu já vou dando uma desalinhadinha aqui neles, né? Não vou deixar eles todo bonitinho um embaixo do outro, na sequência 1, 2, 3. Pra não ficar muito fácil para criança. Vou deixar esse aqui, vou mudar só esse aqui. Vem aqui, seleciono. Vamos selecionar tudo aqui. Vou vir aqui em formatar, alinhar ao meio. Venho aqui de novo, formatar, alinhar ao meio. Todos esses comandos que eu uso aqui, gente, já tá nos outros vídeos, tá? Que eu falei que eu vou colocar para vocês acessarem, para vocês verem como que a gente mexe em alguns comandos aqui, tá? Pra gente não se deter nesses detalhes básicos agora nesse vídeo. Aí, como que eu vou fazer para colocar... Aí aqui, para quem vai usar de forma presencial, vai imprimir, já tá pronto. Mas se eu quero fazer remoto, como que eu vou fazer? Eu vou esconder